Como podemos fazer para limpar as moscas volantes? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou falar novamente sobre este assunto que é um dos mais falados aqui no canal. Inclusive, se você tem moscas volantes, já nos conte aqui a sua história nos comentários. Diga se você quer eliminar elas, porque hoje eu vou falar maneiras de eliminar as moscas volantes. Na verdade, uma maneira de eliminar as moscas volantes e outra maneira de amenizar as moscas volantes. Mas vou explicar que aqui exatamente a pergunta deste seguidor foi como limpar o vítreo. Então ele mostra que já tem aí um conhecimento um pouco maior do assunto, ele já sabe da onde que vem as moscas volantes e é o que eu vou explicar primeiro de tudo para que você possa entender da onde elas vieram e como se livrar delas. A grande maioria dos casos, quando surgem moscas volantes, acontece o que nós chamamos de descolamento do vítreo, ou seja, a gelatina que nós temos na parte interna do olho. Quando chega uma certa idade e ocasionalmente por alguma doença ou algum traumatismo, acaba esta gelatina se desgrudando da retina, ela se solta e a parte posterior fica soltinha e também com um certo movimento conforme a pessoa olha para um lado e para o outro. Então as moscas volantes, que nós chamamos genericamente assim, são os corpinhos flutuantes que podem ter sim formas de inseto, mas podem também ter formato de risquinhos, porque muitas vezes são as fibras de colágeno e também um formato arredondado ou em C, que representa o que nós chamamos de anel de Weiss, porque onde o vítreo é preso no nervo óptico, quando ele desgruda, ele acaba formando uma imagem mais arredondada chamada anel de Weiss. Na grande maioria dos casos, então, as moscas volantes têm esta causa. Há outros motivos também, como por exemplo, uma infecção por toxoplasmose que causa inflamação dentro do olho, uma hemorragia dentro do olho que pode ser por diabetes ou até por um rasgo na retina. E primeiro de tudo, então, é importante vocês saberem que este não é um sintoma bobo. Se você não tinha moscas volantes ou se você tinha um pouco e elas aumentaram muito, principalmente de uma hora para outra, você precisa ir no oftalmologista, porque o descolamento do vítreo às vezes leva ao descolamento de retina. Então, surgimento brusco de moscas volantes, precisa consultar, precisa ver o que está acontecendo. Às vezes existe um rasguinho na retina e aí fazendo o laser pode salvar, evitar uma cirurgia ou evitar até a perda completa da visão que pode acontecer no caso do descolamento de retina. Felizmente, a grande maioria das moscas volantes não está relacionada ao descolamento de retina, mas incomoda muito os nossos pacientes, incomoda muito vocês que estão aí nos assistindo. Eu, inclusive, tenho algumas mosquinhas volantes, principalmente quando tem um fundo mais claro, um dia que tem um sol mais bonito, às vezes estamos na praia, às vezes tem neve com aquele fundo branco, às vezes até a própria tela do computador muito clara. Nós ficamos vendo aqueles pontinhos, aquelas coisinhas chatas ali que não saem da nossa frente, às vezes a gente vira para o lado, ela desloca um pouquinho. Então, como eliminar as moscas volantes? A única forma realmente para eliminar as moscas volantes é uma cirurgia chamada vitrectomia, na qual nós entramos lá com uma sondinha e removemos o vítreo, que é a gelatina interna do olho. É possível se fazer? Sim, mas é uma cirurgia que tem riscos, inclusive pode levar ao próprio descolamento de retina. Então nós geralmente deixamos esta cirurgia para quando a pessoa tem o descolamento do vítreo, tem uma quantidade muito grande de moscas volantes de sujeira lá dentro por causa daquelas fibras de colágeno, aquele anel de Weiss incomodando muito, e quando já se passaram 6 meses e as mosquinhas continuam incomodando, porque sim, com o tempo o cérebro vai se acostumando e ali um tempo depois muitas vezes nem incomoda tanto. Então a maioria das pessoas às vezes até está desesperada querendo fazer cirurgia e 6 meses depois as moscas nem incomodam mais tanto assim. A segunda forma daí não de eliminar, mas de reduzir o sintoma é um tratamento ainda experimental. Nós já falamos aqui faz anos sobre um estudo que mostrou que a atropina diluída em 0,01%, que causa uma leve diluição da pupila, pode reduzir sim a percepção das moscas volantes, mas nem todos os pacientes sentem benefício usando a atropina e você não pode sair usando assim do nada por vontade própria, porque pacientes que têm risco de desenvolver glaucoma agudo podem ter o glaucoma agudo precipitado pela atropina, que dilata um pouquinho a pupila. Então, se você quer usar, é necessário fazer uma consulta com o oftalmologista e, como eu disse, é um tratamento que não é rotineiro. Foram feitos alguns estudos, na verdade um estudo maior e estava para sair outro que até hoje eu não vi o resultado. Então, é possível que você nem sinta muito benefício, mas está relatado sim
esta técnica, esta forma de reduzir o sintoma das moscas volantes. Mas para eliminar ela, para limpar o vítreo, como falou o nosso seguidor, somente com a cirurgia da vitrectomia. Conte aqui novamente o que você acha sobre estas formas de tratamento e compartilhe este vídeo com seu amigo que está sempre se queixando de mosquinhas na frente da visão. Um abraço!